Olá, sejam bem-vindos ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, EPCP, vinculado ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Hoje nós recebemos Ricardo Rocha de Azevedo, ele é professor de graduação, mestrado e doutorado e atual coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis na FACIC, da Universidade Federal de Uberlândia, a UFO. E também recebemos Tieme Suzuki Mesquita, ela é mestre em Ciências Contábeis pela UFO e graduada em Ciências Contábeis pela UFPA. E também é consultora de impostos na Deloitte. Professor Ricardo, Tieme, muito obrigado aí por toparem conversar conosco hoje. Obrigada pela oportunidade. Prazer estar aqui falando sobre a nossa dissertação, sobre a orientação do professor Ricardo, né? E espero que seja muito proveitoso para todos nós. Bom, eu gostaria de agradecer o convite do Tribunal de Contas e já parabenizar a Tieme aí pela premiação recebida aí, pela sua pesquisa desenvolvida. Me parece que o tema é extremamente relevante e atual, e eu acho que a iniciativa do Tribunal de Contas pode contribuir para ampliar, né, a publicação dos resultados dessa pesquisa, e estamos dispostos aqui a debater esses resultados aqui e ampliar um pouco mais a nossa audiência. Perfeito, e justamente aí como adiantaram o professor Ricardo e a Tieme, a gente vai falar aqui hoje sobre o artigo que a Tieme escreveu, aliás, a dissertação de mestrado, orientada pelo professor Ricardo, na UFO, que ganhou o prêmio do concurso de monografias aqui do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, na categoria Melhor Dissertação de Mestrado. O artigo se chama Fóruns de Accountability Síncrona, a dinâmica interna das audiências públicas orçamentárias. Então é isso aí, parabéns aí, Tieme, pela premiação, pelo primeiro lugar no nosso concurso, no nosso primeiro concurso de monografias, e parabéns aí, professor Ricardo, por ter orientado esse trabalho também, super legal, né? E então, assim, vamos debater o artigo, entrando, sim, no tema dele, que é essa questão da accountability síncrona, né? Queria começar perguntando sobre justamente as audiências públicas orçamentárias, que são algo que ocorre aí no Poder Legislativo por todo o Brasil, nas câmaras municipais, assembleias estaduais, no Congresso Nacional. E eu queria começar perguntando qual a característica dessas audiências que permite elas servirem como esse fórum de accountability. Então, Maurício, a gente conseguiu, né, caracterizar as audiências públicas ou tentou visualizar elas sob essa ótica de accountability, né, que é um fórum de prestação de contas, né, a gente tem ali dentro desse fórum, a gente consegue visualizar justamente algumas características dessa prestação de contas, né, dessa accountability, que é justamente a figura do prestador de contas, né, que seria o caso no governo, as prefeituras municipais que estão prestando as informações orçamentárias ali, e a figura dos tomadores, né, do fórum em si, de quem está ouvindo aquela prestação de contas, e a possibilidade ali de responsabilização, de debate, de questionamento. Então, a gente tem, dentro dessas audiências públicas, alguns elementos, né, que a gente consegue caracterizá-las, e aí a gente observa ali tanto a informação orçamentária, quanto a possibilidade de debate, né, de questionamentos e até mesmo de algum tipo de sanção dentro daquele fórum que a gente caracterizou, né, como esses fóruns de accountability síncrona. Bem relevante essa questão introdutória, porque as audiências públicas, elas estão previstas legalmente, né, em mais de uma legislação. Lei de responsabilidade fiscal, estatutos das cidades. Então, ela é uma condição legal para que, por exemplo, né, o Maurício perguntou aí sobre a orçamentária, a audiência pública orçamentária. Então, para que o projeto de lei orçamentário e as outras etapas, como acompanhamento do planejamento quadrimestral, ocorra, há um fórum, há um momento de prestação de conta dos governos. E esse fórum, né, que aqui na literatura a gente chama de fórum de accountability, nada mais é do que um espaço de prestação de contas. Para quem? Então, quem é que presta conta? O prestador de conta é o governo, né? E para quem? Né? Para quem deveria, ou no mundo ideal da legislação, tanto o legislativo, que recebe a prestação de conta, que deveria basear-se nas informações que estão sendo apresentadas para poder aprofundar em questionamentos, fazer
pedir informações complementares e até, por que não, encaminhar algum tipo de responsabilização, algum tipo de ação mediante a informação que foi apresentada. O legislativo é um ator, outro ator que é importante nas audiências públicas, na visão ideal, é a sociedade que deveria, né, é convidada e deveria estar ali presente para também estar recebendo e também estar cobrando, né, os governos pelas informações que foram apresentadas, e diversos outros atores, né, que também, não só de controle, Ministério Público deveria estar presente, poderia estar presente, mas todos esses atores, então, acabam atuando, né, nesse grande fórum de prestação de contas. E a pesquisa gira, então, em torno dessa discussão, né, da efetividade e o que afetaria essa efetividade. Muito bom, professor, Tieme. Bom essa questão inicial, falando sobre a responsabilização, a prestação de contas, né? Acho que essa questão de accountability é crucial, né? Para a participação social, controle social, é algo que a gente mesmo fala bastante aqui no tribunal, que é algo importante ser incentivado na sociedade, para uma das formas de incentivar é fazer as pessoas conhecerem, entenderem como funciona, né? Eu acho que esse artigo também tem essa função até pedagógica. Mas uma coisa uma curiosidade minha até, eu acho que também deve ser dos nossos ouvintes, quando a gente lê o nome do artigo, que é Fóruns de Accountability Síncrono, a gente fica pensando, então, no que seria essa parte também do síncrono, né? O que caracteriza esse fórum como síncrona, e qual seria a diferença para um fórum de accountability que não seria síncrono, seria assíncrono? O que seria esse ponto? A gente tem diferentes formas, né, de prestação de contas, até já abordadas em outras pesquisas, como o governo emitindo relatórios, ou até mesmo outras formas de responsabilização que a gente não tem esse momento síncrono, né, unido ali, onde há a presença do governo, do prestador de contas e da sociedade em um mesmo espaço. E o que isso tem de importante, né, nesse momento? Quando a gente tem um momento síncrono, né, por exemplo, esse nosso aqui neste momento é um momento síncrono. A gente tenta se preparar antes para o momento, né, a gente tenta se organizar, pensar em algumas perguntas, em algumas respostas. Então, num ambiente onde há uma prestação de contas, né, um governo que pode ser responsabilizado, isso pode gerar algum tipo de antecipação e gerar estratégias, né, para o momento da apresentação. O governo ele já espera que o público faça alguma pergunta, se ele pode questionar um ponto A, um ponto B que está ali no relatório, enfim, na prestação de contas. E aí isso gera diferentes formas de antecipação, né? Seja por gerar estratégias, né, ou até delimitar a forma como o espaço vai ser conduzido, né, como o momento vai ser conduzido, o espaço onde vai ser apresentado. Então, existem inúmeras formas que a gente pode visualizar esse momento de que o governo, principalmente por ele deter esse poder, entre aspas, né? Ele que escolhe, isso daí é um outro ponto, né? Ele que escolhe o momento da audiência, né? O horário, o local. Então, isso tudo pode envolver, dentro do espaço, né? Algumas estratégias e outras formas de tentar contornar, digamos assim, a prestação de contas e a responsabilização. Acho que o principal, né, a Tieme já explicou bem a diferença, mas tem um elemento que é principal na pesquisa que a Tieme desenvolveu, que é a maior parte dos controles, não vamos pegar o caso do Tribunal de Contas, né? Eu mando requisições, pedidos de informações, e depois eu recebo, né, de uma forma assíncrona essas informações. Então, o agente, né, o ator demandado, ele tem um tempo para preparar, se organizar e devolver. Depois, o demandante, né, o órgão de controle, tribunais de contas, Tesouro Nacional, etc., lê, recebe, pede mais informações. Então, a maior parte dos controles na administração pública, ele está baseado em mecanismos assíncronos. E a audiência pública, se ela operasse na forma ideal da legislação, ela é um momento síncrono, né? Como a Tieme bem usou o exemplo aqui do que nós estamos fazendo nesse momento, né?
eu tenho perguntas, eu tenho respostas, né? E eu tenho prestação de conta de uma forma em que não há um tempo de preparação. Lógico, né, até a pesquisa desenvolve os momentos pré e pós, a realização e após, né? Mas, enfim, então é por isso que foi direcionada a pesquisa, que era justamente para captar, né, o que acontece em um fórum síncrono, online, simultâneo, né? Exatamente, muito boa essa questão. Eu estava pensando aqui sobre isso também, que justamente o controle tradicional, ele é muito a posteriori, né? Tem a prestação de contas, depois a análise daquela prestação. Acho que outras formas de prestação de controles podem ser mais eficientes e os fóruns de accountability síncrono, as audiências públicas, né? Portanto, são iniciativas bem importantes também. Outro ponto que eu acho que também a Tiame acabou de mencionar na resposta à pergunta anterior foi sobre que o poder público escolhe a hora, o local, por exemplo, ou seja, isso não é algo que costuma estar muito definido, e pode ser que algum dia seja melhor, o horário seja melhor, né? Muitas vezes a gente vê que a audiência pública, por exemplo, costuma ser em horário comercial, né? Então são horários que a maioria das pessoas tem que trabalhar e tal, antigamente eram extremamente presenciais, né? Hoje em dia eu acho que já tem alguma abertura maior, depende da casa legislativa, mas uma abertura maior para participação online, mas costumava ser mais presencial no horário comercial. Isso também já acaba selecionando um pouco, né, de quem participa. Aí eu queria perguntar se então a questão por exemplo, a LRF exige a realização de audiência pública, mas não tem um detalhamento, né, então do procedimento, etc. Então eu queria perguntar aqui sobre quais as consequências dessa lacuna. O que vocês acham desse ponto? Acho que a principal consequência, principalmente que a nossa pesquisa observou, é a falta de regras específicas, né? A LRF, né, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela trata, né, são obrigatórias as audiências públicas orçamentárias, mas não temos outra lei que complemente isso, né, um decreto que diga a audiência tem que ser feita em horário comercial e fora do horário comercial, né? Tem que ser em um local que seja de fácil acesso para toda a população, ou em vários locais, de repente mais de uma audiência, em mais um bairro para atingir maior parte da população. Então, todas essas questões, o horário, fica tudo muito aberto e em poder do governo, né? O governo escolhe se ele vai fazer no prédio da prefeitura, que normalmente fica mais no centro da cidade, e alcança um número X de pessoas, ou se ele, de repente, pode fazer audiências mais regionais, né? Inclusive, a gente viu isso, um caso de uma prefeitura que fazia isso, fazia audiência pública num bairro A, no bairro B e no bairro C, justamente para ter maior alcance, né, de pessoas. Mas tudo isso fica muito em função, né, entre aspas, vontade do governo de realmente, se ele quer atingir, se ele vai fazer várias audiências ou se ele vai fazer uma audiência no prédio da prefeitura ou da Câmara às 10 horas da manhã, né, quem ele vai conseguir atingir com isso. E também a forma, né, o conteúdo que vai ser apresentado, todos esses pontos, né, essas questões ficam nas mãos do governo, né, para escolher. Não existe uma regra clara que estabeleça isso ainda. Muito bem, Tiago, só complementar. Qual que é o grande problema aqui? A ausência de um detalhamento das audiências traz. Um é de escopo. Então nós temos audiências, por exemplo, que tem um slide que mostra receita total, despesa total, gasto com pessoal, etc. Terminou, cumpriu a audiência pública, a regra legal? Cumpriu. Por quê? Porque nós não temos um detalhamento, um escopo de qual é o conteúdo, que tipo de informação deve ser informado. E também, ainda com relação ao escopo, eu posso não apresentar em uma determinada audiência pública uma informação que naquele momento ela não é boa para mim, né? Então, ano eleitoral, por exemplo, o gasto com o pessoal ultrapassou um limite, eu não apresento. E como a audiência foi cumprida, foi. Mesmo não apresentando, deixando de apresentar uma informação. O outro problema, além do escopo, é a dinâmica. Como nós não temos uma norma, não precisa ser uma legislação, mas poderia ser uma regulação infralegal, como nós não temos uma dinâmica estabelecida, cabe ao governo
que é o condutor da audiência, mesmo que a audiência seja realizada no legislativo, como está na legislação, né, será realizada no Poder Legislativo, a de acompanhamento, né, a dinâmica cabe a quem está organizando. E aí surgem estratégias na realização, na condução dessa dinâmica, né? A literatura acaba chamando isso de estadocentrismo, ou seja, o Estado é o detentor de quem organiza as regras, de quem elabora as regras, e a gente não pode esquecer nessa fala da sociedade, que ela simplesmente é convidada a participar de uma audiência pública, sendo que numa visão de participação, de coparticipação da sociedade com o Estado, a sociedade deveria, inclusive, ajudar a criar quais serão as regras, que é o ponto que o Maurício trouxe no início da fala. Pode ser que no horário comercial, em um determinado localidade, funcione bem. Pode ser que não. A forma também de conteúdo, a forma de apresentar, né, é num espaço físico. Ora, hoje, no momento pós-pandemia, o próprio podcast que nós estamos aqui disponibilizando, ele está sendo gravado e vai ficar disponível para quem puder ouvir, acompanhar no momento em que ele pode acompanhar. Então, as audiências públicas, elas poderiam ou deveriam, né, se uma legislação trouxesse, acompanhar essa dinâmica, né, para o cidadão poder ouvir, acompanhar, né, e depois mandar suas críticas, suas contribuições. Ou seja, a ausência de escopo e dinâmica acaba afetando todo o processo e culmina no que nós estamos percebendo hoje, né, como as audiências têm sido conduzidas e realizadas pelos governos. Perfeito, professor. Considerações muito importantes sobre e se ter em mente ao se planejar aí uma audiência pública, né, para sua melhor execução. E falando nisso, né, as audiências em si, elas não são apenas o planejamento, tem planejamento, aí depois tem a execução, mas também tem depois as consequências dela, né, que produto que ela vai gerar, que tem que ter um impacto real, assim, na questão orçamentária, vamos dizer, né? Se for só para inglês ver, né? Se todo mundo tá participando falar mas depois o orçamento vai para B, não necessariamente teve impacto. Ou também, né, não necessariamente o impacto sempre vai ser positivo, né? Isso também é uma questão a se analisar. Mas eu queria saber, então, um pouco sobre essa questão da dinâmica da audiência pública, né? A nossa pesquisa ela estabeleceu justamente esses momentos, né? Nosso foco foi entender como é que funciona, entre aspas, o por trás das câmeras, como é que tudo é planejado, organizado e executado, né? E principalmente no ponto pré-audiência, né? Antes de acontecer tudo, como é que o governo se organiza? A gente tem várias etapas, desde a coleta de informações, né? O levantamento de informações ali sobre o orçamento, até a reuniões reuniões técnicas e reuniões internas também, que não são necessariamente técnicas, para realmente discutir como é que vai ser feito, como determinar a dinâmica. E um ponto interessante é que a nossa pesquisa está, né, como resultado da nossa pesquisa, é que justamente nesse pré-audiência é que as estratégias, né, e formas de condução da audiência podem ser criadas, digamos. A gente tem várias formas de contornar a prestação de contas, né, de responsabilização que a gente identificou, até mesmo por um filtro informacional, a gente conseguiu identificar que em determinadas questões não muito favoráveis para o governo, elas podem ser omitidas ou filtradas da audiência e nem mesmo chegar no público, né, ou informações boas, um número favorável chegado prontamente com uma notícia mais enfática naquele momento. E isso tudo é estabelecido nesse momento pré-audiência, né? Juntamente com a definição das regras que a gente já comentou anteriormente, que local e horário também são estabelecidos pelo governo. E aí, durante a realização da audiência, a gente tem ali a apresentação, normalmente acontece de ter um material, um PowerPoint, né, ali um slide mostrando alguns números, como o professor Ricardo falou, e até mesmo desses números ter formas, né, de gerenciar a informação como é passada, como eles querem que seja vista e interpretada, né, o público observe aquilo, e até mesmo a linguagem do governo de ser uma linguagem não muito acessível, né, a informação pode ser passada de uma forma natural, casual, ou de uma forma muito técnica, com termos que a população pode não necessariamente conhecer, né?
E tudo isso dentro do momento da audiência, né? E após a audiência, a gente tem também, pode haver, né, solicitações da sociedade ali, um questionamento ou uma sugestão para o orçamento, né, nas audiências de planejamento orçamentário, em que o cidadão vai lá e coloca, eu tenho uma sugestão, né, para a educação, ou para, enfim, para as obras públicas, e aquilo, e tudo isso vai para pós-audiência, né, ou o apresentador ali responde na hora o questionamento, ou vai para um banco de solicitações e que o cidadão realmente só fica ali esperando, né, às vezes nem sempre se tem uma resposta, e nem sempre a reunião, né, a audiência, ela é tempestiva para que essas respostas sejam consideradas de fato no orçamento, né? Esse é um ponto também que a gente observou na pesquisa, né, que a gente tem prazos para a realização da audiência pública, para o envio do orçamento, né, para aprovação do orçamento, e as audiências de planejamento normalmente são feitas muito próximo do prazo de envio, né, do prazo para aprovação da peça orçamentária. Isso gera que tipo de efeito, de fato, né, para a participação social, para o envolvimento das pessoas? Se a gente faz, por exemplo, o prazo para envio é no final do mês, a gente faz uma audiência pública no dia 29 daquele mês. Qual é o impacto que o cidadão pode ter, né, dentro daquele orçamento? Qual é o impacto que a sociedade pode ter dentro desse planejamento orçamentário? E eu acho que esses são os principais pontos. O professor Ricardo quer complementar? Muito bem explicado, Tia. Acho que fazendo um fechamento, a informação apresentada não é neutra. E o que a pesquisa acaba trazendo, evidenciando, é que estratégias surgem pelos governos, tanto na preparação, por exemplo, filtro informacional que a Tia me lembrou. Eu deixo de levar uma determinada informação. Não tem escopo, legislação não obriga, né? O enforcement é baixo. Então, existem estratégias de seleção, estratégias prévias. Depois eu tenho estratégias de realização. Por exemplo, eu posso inverter, isso são elementos, é uma pesquisa qualitativa, com entrevistas, com vereadores e também com pessoas dos governos municipais do estado de São Paulo que preparam e realizam as audiências públicas, consultores, contadores, secretários, né? Estratégias da forma como a informação é apresentada. Então, quando a informação é boa, eu tenho um tipo de estratégia. Quando a informação ela não é boa politicamente, ela tem algum risco político, ela é tratada de uma outra forma. A ordem como as informações são apresentadas, o tempo, né, de dedicação a uma determinada informação é alterado, ou seja, existem estratégias. E é importante que o vereador, né, quem vai receber, eu falei dos usuários dessa informação, o vereador é o principal pela legislação, né? Ele tem que estar atento que existem estratégias ocorrendo naquela dinâmica, porque muitas vezes se questiona, a própria literatura vem questionando, olha, mas o prefeito tem a maioria na Câmara, então não vai acontecer nada, né? Porque o prefeito consegue controlar, enfim, influenciar o legislativo. Ora, mas basta um vereador, né, que tenha instrumentalização, ou seja, ele tenha a informação, ele saiba, né, cobrar uma determinada informação para que ele possa exercer, né, a sua autonomia, né, de cobrar determinada informação. Olha, você não apresentou determinada informação. E um outro ponto importante, só para encerrar, é que, de novo, nós não temos um escopo. O conteúdo da audiência pública, que vai ser apresentado na próxima audiência pública, ele deveria estar disponível antes, para que eu, legislativo, eu, sociedade, eu, oposição, partidos de oposição, leia, tenha acesso aos números, imprensa, observatórios, todos esses atores, né, me prepare e leve para a audiência pública dúvidas. Olha, eu gostaria de entender melhor esse número. O endividamento subiu porque o governo vai explicar, olha, nós temos dívida em moeda estrangeira, enfim, qual é a explicação? Né? Mas como tudo acontece de uma forma síncrona, inclusive a apresentação da informação, eu não tenho tempo de ter dúvida.
né, acaba a audiência pública e depois surgem dúvidas, mas aí já passou o momento, né? E aí, quando o vereador pede informação, o observatório pede informação, né, a mídia pede informação, saímos daquele momento público. Estamos no momento mais privado. Eu mando um e-mail, recebo um ofício, mando um ofício. Então, a audiência pública ela deve ganhar a relevância que a legislação deu, né? Então, surgem estratégias durante todas essas etapas, né, que é o que a pesquisa busca jogar à luz. São muitos desafios, né? Pensando assim na estrutura de todas essas variáveis que vocês estão colocando, realmente é bastante desafiador fazer algo realmente eficaz, efetivo para a sociedade, né? E acho que vocês falaram muito bem. Eu ia fazer uma pergunta um pouco mais específica sobre, acho que, os desafios, né? As dificuldades, mas eu acho que vocês já falaram bastante até um pouco desse ponto agora. Então eu queria já partir até para uma análise mais em termos de resultado. Em que sentido? Sobre o modo, né, todas essas questões que vocês colocaram muito bem, o modo que as audiências públicas orçamentárias são realizadas hoje, ele é eficaz? A população, ela participa, ela adere, né, à realização? E, assim, a população tem oportunidade de participar de fato, né? E, de certa forma, ela consegue influenciar, né, o orçamento público na direção das demandas sociais expressadas nessa audiência, né? Em termos de resultado, ou seja, as audiências públicas, elas têm tido algum resultado positivo? A nossa pesquisa, a intenção não é generalizar, né, mas já respondendo mais diretamente a pergunta, a gente tem observado que não é a forma mais ideal ou a mais eficaz, né? Mas, novamente, a gente observou alguns casos, né? Entrevistamos algumas pessoas de algumas prefeituras, a nossa intenção não é apontar A ou B, mas, no geral, a gente observou justamente essa baixa participação, o baixo envolvimento da sociedade, justamente por conta dessas estratégias que a gente mencionou antes, né? A gente observa uma baixa transparência desde o momento anterior à audiência, né? A audiência não é divulgada nos meios mais vistos, né? Sejam redes sociais ou, enfim, dependendo da cidade, cada um pode ter um meio mais eficaz, né? Mas ela não é amplamente divulgada e nem tempestivamente divulgada. Não adianta apostar hoje que vai ter amanhã uma audiência às 10 horas da manhã, que qual que vai ser a participação, né? Normalmente vai ser baixa. As regras também, né, que já está um pouco associado às regras de participação, as regras definidas pelo governo para participação, que também não têm sido definidas conjuntamente, né? Qual que seria o horário ideal para a sociedade participar, né? O momento da divulgação e o que o professor Ricardo comentou também, né? Uma divulgação prévia, para que as pessoas possam realmente ler, se preparar, dedicar um tempo àquilo para ir para a audiência já com seus questionamentos, com as suas considerações. Um momento também da audiência em relação ao fluxo, né, do processo de elaboração do orçamento, falando agora das audiências de planejamento, como eu comentei, pode não ser o ideal, né, muito próximo do prazo para envio e aprovação do projeto, ela ser realizada tempestivamente para que sejam consideradas de fato as propostas e as considerações da sociedade é um elemento importante, né, já que é um ambiente de participação social também. Elementos desde a linguagem, né, como eu comentei, que pode ser mais técnica ou mais flexível, e até mesmo para os que participam, né, para a sociedade em si, aqueles que participam, para que haja de fato uma representação social que seja coletiva, né, não só uma pessoa, um só vereador, né, participar ali, falar o seu ponto de vista, que quer o ponto A ou B, mas que seja uma representação da sociedade de fato. E a questão das estratégias, né, utilizadas nesses momentos, que a previsão, né, legal de uma regra que defina de fato as regras das audiências públicas e o escopo, como o professor Ricardo comentou, para que seja um espaço que não seja só definido pelo governo, né? Que seja um ambiente de fato de participação, de prestação de contas, que a sociedade possa colocar suas considerações e elas que sejam realmente avaliadas, né? Que haja uma devolutiva também. Eu acho que esse seria o mais próximo do que seria o ideal, talvez.
vou só complementar, Tieme, pelo último ponto que você trouxe, né? O cidadão, ele pode fazer diferença? Sem dúvida. O cidadão, se ele estiver participando de um fórum, de um espaço, em que ele perceba que a sua atuação vai trazer algum resultado social, ele vai se sentir motivado a voltar naquele espaço. Mas o que nós temos percebido, né, no histórico aí de 2 décadas e mais um pouquinho, né, da regra legal aí de audiências públicas, é que tem um espaço, as pessoas têm pouca voz, direito à voz, e o principal, quando elas contribuem ou questionam, né, por exemplo, contribuo com projetos, com pedidos para o Poder Executivo e para o Legislativo, eu não tenho sequer uma devolutiva, né, que é o tema aí que a Tia me trouxe. Ou seja, o cidadão entende que não é possível atender a demanda que foi colocada, desde que ele receba, né, essa informação. Mas o que a gente observa? Ele vai, fala, terminou a audiência, acabou, não tem retorno para ele. Então, eu acho que é um erro, né, muitas vezes, se entender que o cidadão não faz diferença imaginando um cidadão especialista. Não adianta apresentar, porque o cidadão não vai entender esses números, ele não vai entender, né? Ora, se eu pegar um termo técnico, né, resultado primário, e eu mostrar para o cidadão não só o valor, né, mas eu explicar para ele qual é a consequência do déficit primário que o município se encontra, o que isso está causando, etc., ele vai entender a informação que foi passada. Então, acho que um elemento é a devolutiva, é ele perceber propósito naquilo, que vem de encontro ao que a literatura de participação vem trazendo. Por que a participação tem sido baixa? As pesquisas têm mostrado, né, que o cidadão não tem participado das audiências, né? Porque ele está frustrado. A frustração de ter ido uma vez, 2 vezes, né, e não ter uma devolutiva, e não perceber a forma como o governo está encaminhando a sua demanda, ele não vê mais propósito e ele não vai. Para encerrar, eu queria colocar um outro ponto, né, na reflexão. Não é esperado que o governo no poder executivo, ele está lá prestando conta, ele está lá para, numa visão ideal, para controle social e participação. Não, ele está cumprindo uma obrigação legal, na maior parte das vezes. A gente não está generalizando, a Tia me lembrou bem, né? Mas, veja, não é esperado que o executivo faça essa grande, né? Então, divulgação, apesar de vários outros exemplos, bons exemplos, né, que nós temos, de quem deveria ser esse papel? Do Legislativo. O Legislativo vai receber uma prestação de conta, traz os observatórios, divulga para a mídia, divulga para carro de som na rua, divulga na internet, ou seja, eu, Legislativo, estou recebendo, eu me encarrego de promover, né, de trazer o público para essa audiência pública, né? Porque também se cobra do Executivo, né? Mas eu olho para o Legislativo e fica um papel cômodo, né? Ele está lá recebendo, ele não vai executar, né? Que esse é um outro ponto, né? Não vou me alongar, mas cadê os vereadores nas audiências públicas? Muitas vezes eles não estão presentes, né? Nós temos várias pesquisas que já vêm mostrando isso, né? Indo além aí da pesquisa da TIEM. Mas eu acho que é um pouco isso, né? O cidadão se instrumentalizado e ele perceber propósito, ele vai contribuir, ele vai colaborar. Então, professor Thieme, obrigado aí pelas considerações. Eu acho que então agora vocês passaram brevemente, eu queria abrir também uma nova parte da discussão, então, que é para vocês falaram os pontos negativos, né? Tipo, de como a audiência não consegue não ser efetiva, por exemplo, os vereadores não estarem presentes, não ser levado em consideração, não ter uma devolutiva. Então, eu queria abrir um espaço para falar um pouco mais sobre isso, mas sobre o ângulo, então, propositivo e positivo, né? Então, como fazer uma audiência pública eficiente, né? Para os nossos ouvintes aqui que forem servidores do Legislativo, a gente tem bastante servidor aí, pessoas ligadas aí às câmaras municipais aqui principalmente do estado de São Paulo, mas também de todo o Brasil. Então, se alguém for trabalhar numa audiência pública, tiver interesse em montar ou participar de uma audiência pública, quais são aí o
que faz uma audiência pública ser mais efetiva, de fato? Focando também nos pontos, né, já nós criticamos, né, do ponto de vista de melhoria, a gente foca também, principalmente, né, um dos pontos importantes é a transparência. A transparência desde o começo do processo, né, divulgar, como o professor Ricardo vai, coloca carro de som, divulga nas redes sociais, uma divulgação realmente ampla, que seja efetiva, que alcance o cidadão. Anteriormente, durante a audiência também, as informações serem colocadas de forma transparente, sem a estratégia de filtro de informação, sem direcionamento de atenção, uma informação de fato neutra, limpa, entre aspas, e clara, com uma linguagem acessível para o cidadão, para que ele realmente consiga entender e participar, né? E a transparência, falando ainda da transparência, a transparência depois do processo, né? Quando a gente termina a audiência, se a gente tiver uma devolutiva, uma resposta, né, para o cidadão, a gente incluir ou não a consideração dele, ou responder o questionamento dele de forma tempestiva, para que realmente seja uma participação efetiva e uma audiência pública também, né, com um impacto para o cidadão, para que ele não se sinta frustrado, como o professor falou, né, de participar e não ter respostas, de não ter consideração, não ter resposta nenhuma da prefeitura, do governo. A gente pode falar também de uma participação efetiva, né? Não somente uma participação em que seja um registro de demandas, né? As pessoas podem até falar nas audiências, quando falam, mas ser somente anotado ali em algum lugar e aquilo ser esquecido, né? Seja uma participação de fato efetiva, que os cidadãos sejam ouvidos e as suas propostas, seus questionamentos sejam de fato considerados. E a seleção das informações também, um dos pontos que a gente levantou e enfatizou bastante aqui, que a informação pode muitas vezes ser filtrada, ser direcionada, a atenção, focar no número, num ponto A e não no B, porque é um ponto negativo, que seja uma informação, não haja uma seleção de forma direcionada, né, para o cidadão, que seja uma informação de fato neutra e que ele faça suas interpretações, né? Não só com uma linguagem, como eu comentei, técnica, com uma linguagem acessível, para que a gente consiga alcançar realmente o maior número de pessoas. E a participação também, como eu tinha comentado antes, né, que seja uma participação representativa da sociedade, os próprios vereadores que tenham uma atuação ativa em defesa do interesse da população, né? Que é a função dele também ali, e não só uma defesa de interesses particulares. E o professor quer complementar? Bom, Tim, você já detalhou bem. Eu acho que tem só mais um ponto ou dois, né? Um deles apesar de a gente ter mostrado, né, na nossa discussão críticas, né, estratégias que surgem, etc., nós temos ótimos exemplos de audiências públicas sendo realizadas pelos governos municipais. A pesquisa da TIEM foi desenvolvida com municípios de São Paulo, e é importante mencionar que essa seleção do estado de São Paulo, ela não foi, ela foi intencional a partir de uma análise prévia uma comparação entre os tribunais de contas, né? Por que São Paulo? Porque o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo cobra atas das audiências públicas em formato PDF, tem acompanhamento de várias informações pelo IGM, etc. Então, qual foi o objetivo? Olha, vamos pegar prefeituras do Estado de São Paulo, porque aparentemente o tribunal, né, dentre outros que eu acredito que talvez estejam caminhando para um maior acompanhamento, o Tribunal de Contas de São Paulo parece ter um foco nesse tipo de controle. Então a gente imaginou, né, a gente não temos uma análise do Brasil, mas olha, esse é o contexto atual de um Estado que o Tribunal de Contas aparentemente acompanha, né? Bom, acho que os tribunais de contas, né, tem um papel importante, né, no acompanhamento, né, na leitura das atas, no acompanhamento, porque quando eu percebo que alguém está me fiscalizando, eu mudo o comportamento, né? E o papel do legislativo, né, como já foi comentado, extremamente importante na participação, né? Onde é que está o legislativo, né? Então, quais são os pontos, né? Acho que só para encerrar, né? Quais são os pontos positivos e os benefícios, né? Ora, se a gente tem problemas com a forma atual como as audiências públicas estão sendo realizadas, o oposto não é
verdadeiro do tipo, vamos defender, então, extinguir as audiências. Não, a gente precisa melhorar o processo. O processo, ele é importante, foi uma grande conquista, né? Se a gente voltar para 20 anos atrás, nós temos uma grande conquista e nós temos tecnologias disponíveis hoje, né, para conseguir, né, apresentar para quem pôde vir participar no espaço físico, e diversas outras iniciativas muito boas, como, por exemplo, municípios que não estão realizando o mínimo mais, né? Não é uma audiência pública. Eu faço nos bairros, nas escolas, eu vou realizando audiências públicas, né? Vou disponibilizando as discussões em vídeo, na apresentação, e abro espaço, né, assíncrono, né, e-mail, formulários de contato, e dou a devolutiva. Então nós temos ótimos exemplos, né, de municípios que fazem esse tipo de acompanhamento. O que a gente precisa fazer é disseminar, né, essas boas práticas, né, para que todos, né, consigam perceber, porque não é uma discussão utópica, né, é uma discussão prática. Isso traz efeito na melhoria, né, da transparência, que vai trazer efeito na melhoria da gestão das finanças que está sendo feita ali pelos governos. Perfeito, professor. Perfeito, TM. Muito bons pontos. Obrigado aí pelas colocações. Queria reforçar, pessoal, o link do artigo está na descrição, para vocês abrirem, lerem o artigo completo. O artigo que foi a dissertação de mestrado da TM, orientada pelo professor Ricardo, na UFO, e ganhador aí, novamente, do primeiro lugar no nosso concurso de monografia na categoria mestrado. O artigo Fóruns de Accountability Síncrona, a dinâmica interna das audiências públicas orçamentárias. Então é isso, professor Ricardo, TM, muito obrigado pela participação, obrigado por todas as colocações. Parabéns pelo artigo e pelo prêmio. Obrigada, Maurício. Obrigada pela premiação, ao Tribunal de Contas, por essa oportunidade, né, da gente estar falando sobre esse tema. Bom, obrigado pelo convite, Maurício. Parabenizar o Tribunal de Contas pela iniciativa, excelente. Isso fomenta mais pesquisa, incentiva a área de pesquisa em temas relevantes. E terminar parabenizando novamente a TM, né? Projeto relevante, desenvolvido, publicado, e com resultados práticos aí para a sociedade. Parabéns, TM.